Graça e paz. Hoje, dia 21 de agosto de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 46, diz assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O título da nossa meditação é O Castigo Eterno. Um pregador havia apresentado a boa nova da mensagem do Evangelho, que podemos ser salvos do castigo eterno por meio de Jesus Cristo. Depois, um jovem se aproximou dele dizendo: Eu gostaria de falar com você. Veja, nós dois temos uma diferença de opinião. Qual é a diferença? Perguntou o pregador. Bem, o jovem continuou: Você disse que a punição dos pecadores que se recusam a se converter é eterna. Eu não acredito nisso. Se esse é o seu problema, então eu não sou a pessoa com quem você deve falar, respondeu o pregador. A diferença de opinião não é simplesmente entre nós dois, mas entre você e o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo contrastou a vida eterna e o castigo eterno. Então, eu só posso aconselhar você a ir para o Senhor Jesus imediatamente e esclarecer o assunto com ele. O diabo, o adversário de Deus, tenta persuadir as pessoas que um Deus de amor não pode lançar pessoas no inferno pela eternidade. Mas não sejamos enganados. Deus declara inequivocadamente em sua palavra que há glória eterna e há condenação eterna. Tanto um quanto o outro existirão eternamente. Deus, portanto, nos convida a viver, a vir a Jesus Cristo com nossos pecados para obter perdão e vida eterna. O sofrimento e morte do Filho de Deus na cruz foram necessários para expiar nossa culpa, visto que Deus é santo. Nossos pecados são horríveis aos olhos do Senhor. Para complementação, na nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 13. O 13 nos convida a meditar sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a parábola da figueira. Eu quero deixar aqui com você, se você quiser acompanhar depois a leitura, mas eu quero deixar aqui dizendo que se eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, no livro de Marcos, numa palavra figurativa, diz sobre a destruição do templo. E o que está acontecendo hoje com essa meditação que nós lemos sobre o castigo eterno? O inimigo, ele tenta persuadir o homem que eu digo é o ser humano, né? Homem e mulher, a fim de que nós, como o templo do Espírito Santo, sejamos destruídos, para que nós percamos, né? Ou perdemos a nossa fé, o nosso amor, a nossa identidade de Cristo Jesus.
Logo em seguida, nós temos as dores de estar longe do Senhor, dores por não termos mais conosco o Espírito Santo. Porque quando nós nos destruímos, como templo do Espírito Santo começa em nós, as dores da divisão, as dores da falta de amor, as dores da distância. Nós podemos viver em meio à tribulação, em meio à enganação, em meio à separação. Então nós temos que fugir disso em nossa vida. Nós temos que nos voltar. Nós temos que nos render. Nós temos que estar sempre com o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Se nós temos o Filho do Homem em nossa vida, nós temos o que é mais precioso, para que possamos, em nome de Jesus, não ser como a figueira que não produz fruto. Nós temos que ser uma figueira renovada, ou seja, uma vida renovada. Nós temos que ser capazes de produzir bons frutos. Aleluia. Pois a palavra do Senhor é eterna. Quando nós nos rendemos a Ele, nós temos que estar vigilante. Nós temos que estar em comunhão com Ele, para que possamos receber de Cristo Jesus a vida eterna. Eu não quero ficar para o castigo eterno. Eu quero ficar para a vida eterna. Então eu tenho que me manter em posição. Eu tenho que me manter debaixo da potente mão do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter azeite em minha vida para estar com o Senhor. Aleluia. Não posso ter dúvidas em meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Tenho que ter convicção que Jesus Cristo nasceu, viveu como homem, como Deus, mostrando que é possível viver em meio ao caos, às pessoas, e ter uma vida de santidade. E Ele morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Eu creio. E você crê? Aleluia. Fique com essa meditação hoje. Pense nisso, viva isso. Medite nisso, né? E viva isso. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.